Após a primeira derrota na quarta rodada, Jemima está agora na quinta rodada no tabuleiro 2, enfrentando a mestre internacional da África do Sul, Jesse Nick February, em busca de uma vitória que a levasse de volta ao tabuleiro número 1, aonde teria mais chance de disputar o título. A missão não é nada fácil, porque além de enfrentar uma mestre internacional, ela está jogando de pretas. Vamos para as incidências desta grande partida após a vinheta. Jemima enfrentou o E4 da Jesse e optou pela siciliana variante aberta. Cavalo F6 atacando o peão, cavalo C3, uma posição que ela já havia jogado neste campeonato e conseguiu levar o ponto. Vamos ver se a história se repete. G6, prepara o fianqueto, bispo E2, bispo G7, bispo E3 e ambas fazem o roque. Protegem os seus reis. Cavalo C6, propondo as trocas, mas Jesse recusa a troca. Bispo E6, F4, a Jesse avança o peão de F. Cavalo A5, propondo as trocas, mas Jesse prefere abrir esta coluna. Bispo D2 e Jesse não está de brincadeira, mandou logo G4, bispo C6, bispo D3, reforça a defesa do peão, cavalo D7, cavalo D4 e depois do dama B6 veio o F6, sacrificando um peão e forçando a abertura desta coluna F. Jemima capturou de bispo e a Jesse encontrou aqui uma linha em que troca uma torre por duas peças. Impressionante a visão. A sequência começa com o sacrifício de qualidade em F6 e após a retomada veio o G5 que expulsa o cavalo e este ataque descoberto na dama, com o objetivo de expulsar a dama desta coluna, e depois de defender o cavalo atacado com este cheque, veio o B4. Impressionante que a Jesse havia visto há uns lances atrás que este cavalo estava sem casas e a peça que impedia o B4 era a dama nesta casa. Por isso avançou com aquela toda a sequência visando expulsar a dama da defesa da casa de B4 e assim poder recuperar material com esta bela troca de uma torre por duas peças. Impressionante. Jemima não tem como, vai cair o cavalo, então fez o torre C8, seguiu desenvolvendo, centralizou a torre e caiu o cavalo. Jemima retoma o peão. Teoricamente, as brancas estão em vantagem, mas precisa converter. O cavalo está atacado, então pula para E2. Cavalo C5 com ataque no peão. Então cavalo G3 defende o peão. Bispo D7, dama F1. Jemima quebra o par de bispos da Jesse. F6, G por F6 com cheque, torre por F6, com ataque na dama que pula para G2, já ameaçando um futuro duplo após a dama deixar de controlar esta casa de H5, uma vez que o peão estará cravado. Então Jemima já sai do tema e há uns lances parecia que a Jesse tinha o bispo D4, mas não seria um bom lance porque Jemima respondia o bispo D4 com E5 e ficaria com duas peças atacadas. Então a Jesse foi para o melhor lance. E após o rei F8, mandou o cavalo H5 na mesma, sacrificando este cavalo, e Jemima capturou de dama. A Jesse continuou com torre F1. Jemima manda o bispo H3,
mas não ganha qualidade porque a Jessie troca as torres com cheque, dando tempo de defender a dama. G5, forçando o cavalo a vir para F5 e assim Jemima consegue uma simplificação de modo a poder capitalizar a vantagem que tem até este momento. A Jessie ganha um peão, rei G2, G4 e mais um peão caiu. Dama F3, cheque, rei G1. Rei F7, A4, torre E8, Jemima ameaça algumas entradas. Dama A2, cheque, rei G6, bispo F2, impedindo a invasão da torre, mas não da dama, que dá este cheque, ganhando mais um peão. Dama A1, torre E2, Jemima ativa o seu modo atacante e já ameaça ganhar este bispo com este cheque, além de uma sequência de mate. Então a Jessie volta logo para a defesa. Dama F3, cheque do mesmo jeito. Rei G1 e o peão passado avança. Dama B1, cheque. A Jemima cobre de dama, mas claro, a Jessie não pode trocar porque está com qualidade a menos. Agora tem a torre atacada, vai para A2, de olho no peão de A, mas a Jessie prepara este pequeno golpe que a Jemima não caiu e que se captura este peão perde a torre. Então Jemima, apesar de estar com qualidade a mais, ela tem 2 peões de vantagem. Então optou pelo caminho da simplificação, devolveu a qualidade para entrar neste final. E aqui é só questão de técnica para conseguir converter este final totalmente ganho. E claro, também estando atenta aos golpes, porque a Jessie está entregando os peões para ver se consegue algum afogamento, mas a Jemima com maestria conseguiu converter este final. A Jessie seguiu com mais lances, apesar de estar perdida, mas não tem jeito, aqui tem sequência de mate. Agora tem mate em 1 e antes mesmo deste mate, a mestre internacional sul-africana abandonou esta partida. Vitória da Jemima Paulo. Uma vitória muito boa que teve então aquele pormenor tático no final, aonde ela preferiu devolver a qualidade para ganhar com a vantagem de peões e assim eliminar qualquer risco de um perpétuo. Vamos ver a precisão desta partida. 74,8 para a Jessie, 82,9 para a Jemima. Foi um massacre. Mas há que realçar o grande pormenor tático da Jessie quando entrou em uma linha bem complexa, aonde trocaria sua torre por 2 peças, com uma visão de águia. Tudo começou quando observou o cavalo no canto sem casas, porém não daria para atacar por causa da dama que protegia o ataque ao cavalo. Porém, Jemima não se entregou, ela lutou e conseguiu então esta grande reviravolta. Por isso está de parabéns. Nada melhor que uma vitória após uma derrota. Seguimos com a série. Até o próximo vídeo.